Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Atos, capítulo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, texto um pouco extenso, e eu peço a atenção da igreja para a leitura deste texto, depois para a exposição. Atos, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. Atos 12, de 1 a 19, diz assim a palavra do nosso Deus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fios de espada a Tiago, irmão de João. Tendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Conhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Irmãos, até o versículo de número 19. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês esta noite acerca de um assunto bastante comum que nós, desde crianças, ouvimos dos nossos pais, até mesmo pais que não são evangélicos. Às vezes, quando nós demonstramos medo, os nossos pais chegam para nós e dizem: ó, Deus está cuidando de você. E aí eu fico perguntando, qual palavra poderia ser mais consoladora do que essa palavra que Deus está cuidando de nós? É importante isso porque, irmãos, porque quando a gente tem uma ideia correta
acerca de quem Deus é e do modo que Ele trata especialmente os seus servos, essa palavra, essa frase, ela nos traz consolo. Ela nos traz consolo. Mas nós precisamos crer, acreditar que Deus ele vai cuidar de nós, não do nosso próprio jeito, mas Ele vai cuidar do jeito dele. E é interessante, você olhando para esse texto, você vai encontrar dois discípulos que estavam fazendo a mesma coisa, que serviam o mesmo Deus e que tiveram destinos diferentes. Destinos que eu falo não destino eterno, mas aqui na terra enquanto estavam aqui. Irmãos, existem coisas que a gente não consegue entender. Não dá para entender. Eu não consigo entender porque eu com 53 anos ainda estou vivo e muita gente não chegou aos 53 anos, ou seja, morreu antes. Não dá para entender quando você vê alguém que não teme a Deus vivendo razoavelmente bem durante tantos anos e pessoas que servem a Deus acabam morrendo novas demais. Quem nunca teve dúvidas? Quem nunca teve dúvidas? Quem não tem pelo menos uma dúvida neste exato momento? Aliás, dúvida até mesmo por que Deus trata as coisas como Ele trata. Dúvidas é uma coisa que faz parte da vida de todas as pessoas. Imagino que neste momento você tem pelo menos uma dúvida. Você não consegue entender o porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Porque uma criança é fisicamente deficiente, enquanto outra é atleticamente bem dotada. Por quê? Por que aquela criança não pode nem ao menos andar, e uma outra, além de andar, é uma bela atleta? Por quê? Por quê? Porque pessoas potencialmente úteis morrem cedo, enquanto outras que parecem acrescentar nada à vida de alguém, muito pelo contrário, continuam vivas e com muita saúde. A vida é cheia de perguntas difíceis de responder como estas. Você tem a resposta para essa pergunta? Creio que assim como eu, você também não tem. Quando lemos a narrativa escrita por Lucas em Atos 12, somos quase que obrigados a fazer outra pergunta, cuja resposta é muito difícil. Por quê? Em circunstâncias idênticas, Deus permitiu que Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, fosse executado e resolveu preservar a vida de Pedro miraculosamente. Pedro era melhor que Tiago? Aliás, irmãos, nós não sabemos muito acerca desse Tiago. Ele era irmão de João, filho de Zebedeu. Mas acerca de Pedro nós sabemos. Até este momento, nós sabemos. Por que Deus permitiu que Tiago fosse executado por Herodes e Deus não permitiu que Pedro fosse executado? Por quê? Não foi Pedro quem proporcionou uma das situações mais vergonhosas quando negou Jesus 3 vezes? Então, se você olhar para isso e falar qual dos dois merece morrer primeiro, talvez diria Pedro. Tiago nunca fez algo parecido, pelo menos nós não temos isso relatado. Mas mesmo que não tenhamos respostas para muitas perguntas, sempre há algo que nós devemos fazer. Enquanto a resposta não vem, enquanto você não tem resposta, você não pode deixar de viver. Enquanto a resposta não chega, a nossa vida continua. Você não pode parar a sua vida esperando essa resposta chegar, porque talvez ela nunca chegará, ou quando chegar, talvez não chegue da resposta que você gostaria. Ao invés de lamentar a morte de Tiago e justificar, ao invés de lamentar a morte de Tiago, o objetivo da história bíblica é focar na libertação de Pedro e justificar a preservação da sua vida. Interessante isso.
Tá? O texto não vai mostrar apenas que Pedro teve a sua vida preservada, mas tanto o texto quanto o restante do livro de Atos vai justificar, vai mostrar porque aprove a Deus permitir que Tiago fosse executado e que Pedro fosse liberto. Observe uma passagem bíblica sendo aplicada tanto a Tiago quanto a Pedro. Está lá, não precisa abrir sua Bíblia, está lá em Isaías capítulo 38. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Essas palavras são do rei Ezequias, que estava doente, e que Isaías orou, e Deus deu mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. E ele fala essas palavras: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Aí ele fala: os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Irmãos, interessante, Herodes o Magno era o Herodes da época do menino Jesus, que acabou tendo que ir com os seus pais os levarem para o Egito para evitar a morte dele. Herodes Antipas foi o carrasco da morte de João Batista. Herodes Agripa I é o que está aqui nessa história, é o que executou Tiago e pretendia executar Pedro também. Sabe para quê? Dentre outras coisas, para poder agradar o povo. O povo queria ver esses homens mortos. Vejamos, portanto, meus irmãos, o que devemos fazer, uma vez que ainda nós estamos vivos. As dúvidas não podem parar. As dúvidas não podem fazer com que você deixe de viver. Então, enquanto nós estamos vivos, nós precisamos fazer algumas coisas. Com base na passagem de Atos 12, de 1 a 19, nós falaremos esta noite a respeito do cuidado de Deus para com o seu povo. Cuidado de Deus para com o seu povo. Eu me arrisquei, vocês vão entenderem que sentido que eu estou dizendo isso, mas eu me arrisquei colocando o Salmo 91 na liturgia. Porque o Salmo 91, irmãos, por causa, não dele, mas por causa do que fazem com ele até hoje, o Salmo 91 carece de explicações. Ele carece de interpretações. E eu fiquei imaginando que enquanto nós estávamos lendo o Salmo 91, vocês aí pensando o que fazem com o Salmo 91 em vários lugares por aí. Como se o Salmo 91, aberto por ele só, ele tivesse capacidade de proteger a casa, de proteger a família, quando na verdade não é esse o sentido daquele texto. Aquele texto não está dizendo que você será liberto, sendo servo de Deus, de todas as situações difíceis. Por quê? Porque neste momento foi Tiago que perdeu a sua vida. Mas com o passar do tempo, todos os apóstolos de Jesus, todos os discípulos tiveram mortes terríveis. Então chegou o momento que Deus cuidou dos seus apóstolos. É o seguinte: vem, volta para mim, o seu tempo aí na terra acabou. E a igreja vai, mesmo que a igreja ore com muita fé, vai chegar no momento que Deus vai ouvir a oração da igreja e vai fazer o melhor para a igreja, recolhendo o servo dele. Deus recolheu Tiago e Deus preservou Pedro. Agora, por quê? Porque, dentre outras coisas, todos nós somos eternos enquanto tivermos algo para fazer neste mundo. Enquanto nós tivermos algo para realizar neste mundo, a morte não terá poder sobre a nossa vida. Isso é muito importante. Talvez você não entenda por que você continua vivo, enquanto que pessoas que você amava tanto já partiram, já foram chamados por Deus.
É porque elas não tinham mais nada para fazer aqui. Você ainda tem. Eu ainda tenho. Então, irmãos, eu quero falar sobre Deus, sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de uma maneira toda especial do seu povo. Aliás, Deus não cuida só do seu povo, mas Deus cuida especialmente do seu povo. A Bíblia fala que Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. O sol vem para justos e injustos. Pessoas que são ímpias, que não conhecem a Deus, que vivem como se Deus não existissem, são pessoas inteligentes, pessoas sábias, aliás, inteligentes, pessoas que conseguem compreender e até mesmo conseguem fabricar coisas bastante úteis. Por quê? Foi Deus que as capacitou para isso, mesmo, infelizmente, sem elas terem a consciência disso. Então eu quero falar sobre Deus cuida do seu povo. Deus cuida especialmente do seu povo. E Deus cuidou de Tiago também. Deus cuidou de Tiago. Não é o fato de Deus recolher um servo dele que Deus deixou de cuidar dele. 3 lições importantes para nós sobre este tema. Primeiro, Deus cuida do seu povo enquanto este ora incessantemente pelos vivos. Nós não podemos e nem devemos orar por aqueles que já morreram. Agora, por aqueles que estão vivos, nós podemos e devemos orar por eles. Então, a primeira lição que nós vamos aprender aqui deste texto, sobre o cuidado de Deus, é de que Deus cuida do seu povo enquanto este ora incessantemente pelos vivos. E é isso que a gente vai ver nos versículos 1 a 5. Acompanhe comigo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha o verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A favor dele. Meus irmãos, a igreja queria que Pedro estivesse liberto da prisão. A igreja queria que Pedro nem ao menos tivesse sido preso. Por quê? Porque Pedro não cometeu crime nenhum. E, de certa forma, o texto aqui fala sobre isso. O texto vai dizer que Herodes mandou prender Pedro por 2 motivos. O primeiro é para maltratar, simplesmente para maltratar. O segundo é para poder agradar o povo. Aliás, você que acompanha o noticiário do nosso país já de uns anos para cá, você não percebe algo parecido? Pessoas sendo presas, às vezes, tão somente para serem maltratadas e para agradarem outras pessoas. Percebeu isso? Mas vamos voltar para cá. Herodes, um rei perverso, político, odiava os cristãos. Então ele prendeu Pedro, mas já havia executado Tiago, apenas porque se sentia bem maltratando os cristãos, e também porque ele queria ficar bem com o povo. Antes disso, mais ou menos nessa mesma época do ano, aconteceu algo parecido, com uma outra pessoa, que também foi presa, julgada e condenada injustamente.
E pouco antes dessa pessoa, essa pessoa ela teve a oportunidade de ser liberta. O povo é que ia decidir. Aí o povo disse: solta Barrabás, crucifica Jesus. E nós temos, nesse caso também lá de Jesus, injustiça, e temos também a tal da politicagem, o tal do populismo. O tal do populismo. Se você me perguntar onde está e qual é a lição principal deste texto, eu não terei dúvida de me apontar para o versículo 5. Eu não tenho dúvida. Todo o texto é importante. Mas se tivesse que escolher um ponto mais importante do texto, eu não tenho dúvida, é o verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. E é isso que nós temos que fazer. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. O nosso papel é orar. É orar por cura, é orar por salvação, é orar por libertação, é orar pelo casamento, é orar por famílias. Esse é o nosso papel. Não sabemos qual é a vontade de Deus, mas nós sabemos que Deus vai fazer o melhor para a glória dele e para o bem do seu povo. E às vezes, irmãos, o melhor é recolher. Aliás, falamos um dia desse aqui, né? A única coisa que a morte pode fazer com o servo de Deus é entregá-lo de volta a Deus. Foi o que aconteceu com Tiago. E não aconteceu com Pedro, por quê? Porque Deus ainda ia trabalhar através da vida deste homem. Através da vida deste homem. Como vimos na introdução, Tiago já estava morto. E por isso, a igreja não podia fazer mais nada por ele. Uma das coisas mais tristes, irmãos, que acontecem por aí, especialmente no nosso Brasil, que é um país muito católico, é a oração pelos mortos. É a oração pelos mortos. Não faz sentido nenhum, não traz benefício nenhum, e a Bíblia proíbe. E a Bíblia proíbe. Então a igreja lamentou a morte de Tiago, certamente chorou pela morte de Tiago, junto com João, talvez o Zebedeu também, mas não dava mais para orar por ele. E a igreja então estava orando por quem? Porque Pedro continuava vivo. Mas não só isso. Pedro, ele queria continuar vivo. Tem pessoas que estão vivas, mas não gostariam de continuar vivas. Mas Pedro queria continuar vivo. E quando eu penso nesse assunto, eu penso em duas pessoas em especial dessa igreja que fizeram parte da minha vida, fizeram parte da vida de muitas pessoas, mas principalmente da minha vida: o meu pai e o meu sogro. O meu pai e o meu sogro. O meu pai, desde aquele dia 31 de julho de 2016, quando passou mal aqui dentro da igreja na hora do culto, meu pai nunca mais foi o mesmo. E em várias situações o meu pai fala assim: Deus podia me levar como ele levou o presbítero Ailton. Vez ou outra meu pai comentava algo parecido. Então, vez ou outra, na qual você gostou tanto do meu pai e outras pessoas aqui, né, falou até hoje sobre a foto lá que o Elias, o desenho que ele fez. Meu pai, que viveu muito para Deus, serviu ao Senhor, mas chega algum momento que ele falava que não tinha muito ânimo para poder continuar a viver. Principalmente que a mente dele não estava funcionando bem. E o meu sogro, apesar de estar doente, desenganado, e os médicos falaram, poucos meses antes de morrer, que ele não estava bem mesmo, só que ele queria viver. É impressionante como que o Hugo, meu sogro, queria continuar vivendo. Meu pai nem tanto, mas o meu sogro sim. Então nós temos aqui o caso de Pedro. Pedro não somente estava vivo, mas ele queria continuar vivo. Por quê? Porque ele queria trabalhar para Deus.
Ele queria abençoar a vida de pessoas. Ele queria. E ainda mais, Pedro teria que continuar vivo, pois, como eu falei há pouco, todos nós somos imortais enquanto tivermos algo para fazer aqui na terra. Tá certo? Então, biblicamente falando, não tem aquela história: ah, fulano de tal morreu, tinha tanta vida ainda pela frente. Tinha nada. Se tivesse, não teria morrido. Deus não teria permitido. Então você pode dizer: ah, morreu nova, deixou saudades, mas não tinha mais nada para fazer. Não tinha mais nada para fazer. Irmãos, a primeira lição que nós tiramos é isso: Deus cuida do seu povo enquanto este ora incessantemente pelos vivos. E é o que aqueles irmãos estavam fazendo na casa de Maria, mãe de João Marcos. Eles estavam orando por Pedro. Não sabemos o conteúdo da oração, mas eu imagino que um dos principais é: Deus, liberta Pedro, tenha misericórdia de Pedro, traga Pedro para nós de volta. Nós amamos Pedro. Pedro é importante para a tua obra. Talvez seja algo parecido. Então é isso, irmãos. Lamentar a morte dos que já morreram, sentir saudades também, tranquilo, mas orar pelos vivos, não só pelos que estão presos, não só pelos que estão enfermos, mas orar uns pelos outros. Vocês oram por mim, eu oro por vocês, nós oramos uns pelos outros, pedindo que Deus faça a sua vontade. Segunda lição: Deus cuida do seu povo enquanto este descansa nas promessas do Senhor. Então, enquanto nós descansamos das promessas que Deus fez na palavra dele, Deus vai cuidando de nós. Deus cuida de nós. Mas enquanto Ele cuida, nós vamos descansando nas promessas dele. Nas promessas. Nós vamos ver versículos 6 a 10. Diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, ou seja, apresentar a Pedro, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu olho para este relato e fico pensando: por que algumas coisas aconteceram de forma miraculosas e outras coisas não? Por que Deus, através do anjo, não continuou ali a trabalhar na vida de Pedro e dos crentes de uma forma miraculosa, mas só foi até um ponto? Tem coisas impressionantes aqui, principalmente quando um portão ele se abre automaticamente. É impressionante isso. Mas antes disso, irmãos, uma coisa que deve chamar a nossa atenção: primeiro, é claro que a igreja estava orando por Pedro, e Deus tinha um plano na vida de Pedro, e esse plano não era a morte. Então a igreja vai orando, Deus vai trabalhando, e a igreja e tanto Pedro vão entendendo que Deus ainda tem algo para fazer através da vida deles. Mas uma das coisas impressionantes que me chama a atenção
É o fato de o anjo ter acordado, ter ido até lá enquanto Pedro estava dormindo. Vou dar um exemplo para vocês aqui de algo que eu aprendi. Eu não vou dizer eu ouvi, eu creio que é dessa forma mesmo. Quando alguém está se afogando, e você está ali perto e você pretende salvar aquela pessoa do afogamento, dizem que a melhor maneira de fazer é você desmaiar a pessoa. Agora a pergunta é: como é que eu vou fazer isso? Dizem que é. Diz que a melhor maneira para que você consiga ter bom êxito no salvamento de uma pessoa que está se afogando é fazê-la desmaiar. Por quê? Porque se ela estiver viva e consciente, no desespero, é perigoso ela puxar você para o fundo das águas. E Pedro estava aqui obedecendo em tudo, sem questionar nada, as ordens desse anjo. Por quê? Pedro não estava dormindo, mas Pedro também não estava completamente acordado. Eu não sei se tem algum sonâmbulo aqui, mas eu sei que uma época alguém que era aqui da igreja, aliás, a Delma, sua irmã, viu? Não sei se ela já te contou, mas uma época alguém encontrou a Delma, acho que 4 horas da manhã, no ponto de ônibus ali perto da Bronze Arte, antiga Bronze Arte, e olharam para ela assim e falaram: não, tem alguma coisa errada, ela não pega ônibus nesse horário. Ela estava dormindo. Pelo menos foi isso que me contaram na época, tá? Estou vendendo peixe pelo mesmo preço que eu comprei, né? Mais ou menos, já toca nesse assunto. Pessoas que estão sonâmbulas e saem andando por aí. Aí você olha aqui, o Pedro ele vai obedecendo em tudo as ordens desse anjo e achando que não era real. Só depois é que o anjo se aparta dele, é que ele percebe que era real tudo aquilo que estava acontecendo. Meus irmãos, quando estudamos com cuidado o verso 5, aprendemos que a prisão de Pedro e a oração da igreja em favor dele duraram vários dias, viu, irmãos? Não foram algumas horas, foram vários dias. Agora Pedro está dormindo entre 2 soldados, sem se perturbar com pensamentos acerca daquilo que o aguardava para o dia seguinte, mas teve que ser despertado com um toque do lado. Ou seja, Pedro, ele morreria no dia seguinte, mas agora ele está dormindo, enquanto a igreja ora por ele. Eu pergunto: se você soubesse que você iria morrer amanhã, você ia dormir tranquilamente essa noite? E ele não ia morrer como um passarinho. De repente você imagina com pedrada, né? Ele não ia morrer tranquilamente numa cama quentinha. Ele ia ser executado. Mas ele está dormindo tranquilamente enquanto a igreja ora por ele. Ao levantar-se, as cadeias que o prendiam a 2 soldados caíram das suas mãos. Olha, irmãos, impressionante. A partir de agora, a narrativa dos fatos nos mostra o natural misturado com o sobrenatural. Por que Deus faz isso? Ele mistura o natural com o sobrenatural. Não sabemos. Nós não sabemos porque em algumas situações da nossa vida as coisas são mais fáceis e outras são mais difíceis. Deus podendo facilitar tudo, mas Ele não faz isso. Por quê? Porque Ele tem um plano. Não sabemos. Mas uma coisa sabemos: Deus nunca vai desamparar os seus servos. Mesmo que não tenhamos resposta para muitas coisas desta vida, nós sabemos que nunca Deus vai desamparar os seus servos. Mesmo sem compreender direito os acontecimentos, Pedro obedece. E essa obediência preliminar dura até o momento que, já completamente livre da prisão, o anjo se aparta dele. É como se dissesse: Pedro, agora é contigo, agora é com você. Agora imagina, irmãos, imagina quando Pedro chegou naquela casa,
as coisas que ele tinha para contar. Algo impressionante. Algo impressionante. E tem algo impressionante também que Deus fez na sua vida. Deus está vendo a sua vida. Deus está cuidando de você. Deus está preservando a sua vida. Deus está sustentando a sua vida. Deus está te usando para abençoar a vida de outras pessoas. E Ele vai fazer isso enquanto tiver algo para você fazer neste mundo. É isso. Então, se algum dia você cair numa tentação e no erro de dizer, fulano de tal, tinha tanta coisa ainda pela frente que não tinha nada. E com você é a mesma coisa, comigo a mesma coisa. Quando não tiver mais nada para fazer neste mundo, Deus nos leva, Deus nos recolhe. Então nós precisamos descansar nas promessas do Senhor. A igreja estava orando. Por quê? Porque eles conheciam passagens bíblicas do Antigo Testamento que falavam acerca do cuidado de Deus. Não sabiam como Deus ia cuidar. Mas o papel da igreja é orar e não decidir como Deus vai agir. Esse é o papel da igreja. É orar e não ensinar para Deus como é que Ele tem que fazer. Terceiro e último lugar. Deus cuida do seu povo enquanto este considera os reais perigos da vida. Enquanto nós consideramos que a vida é perigosa, especialmente para os crentes, Deus vai cuidando de nós. Versículos 11 a 17 diz assim: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, olha que coisa interessante, irmãos. Pedro correndo perigo, e olha o que acontece. Reconhecendo a voz de Pedro, Rode tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Olha, as pessoas que estavam orando por Pedro ouvem de Rode que Pedro está batendo no portão, e olha o que eles dizem para ela: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Irmãos, a igreja estava orando pelo quê? Creio eu que principalmente para que Pedro fosse liberto. Pedro agora está liberto e eles não acreditam. Não acreditam. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Para quê, irmãos? Para poder cuidar da segurança da sua vida. Irmãos, se tem uma coisa que muitos crentes cometem já há muitos anos, é o pecado de tentar a Deus. De tentar a Deus. E tem muitos que usam o Salmo 91 para poder tentar a Deus. Pedro não fez isso. Pedro acabara de passar por um momento extraordinário de livramento. Muita coisa sobrenatural aconteceu. E Pedro poderia dizer o seguinte: bom, eu não vou me esconder, Deus vai continuar me livrando. Não é assim. Não é assim. Existem perigos, meus irmãos, que só crentes correm. Existem perigos que só os crentes enfrentam. E Deus cuida do seu povo enquanto este considera os reais perigos da vida cristã. A igreja estava orando por Pedro. Deus resolve libertar Pedro de uma forma extraordinária, mas isso não serve para Pedro
tentar a Deus e brincar com a cara de Deus. Pedro agora ele entende que o anjo se apartou e ele precisa não se virar sozinho, mas ele precisa se virar de uma outra forma. Entende isso? Deus tem poder para poder mandar anjos, para poder nos livrar de toda e qualquer situação difícil? Tem, mas Ele não vai fazer isso. Não vai fazer. Por quê? Porque nos deu capacidade, nos deu condições de lutarmos pela vida, de abençoarmos a nossa vida e a vida de outras pessoas também. E quando chegar ao nosso limite, Ele querendo, Ele vai agir de maneira sobrenatural. Uma vez que Pedro reconheceu que estava livre, e sem dúvida também que estaria correndo perigo se permanecesse onde estava, tomou providências imediatas para se afastar da situação ameaçadora. Estava orando e Pedro não continuou com aquelas pessoas. Pedro foi cuidar da segurança dele, enquanto a igreja continuava orando por ele, certamente. Isso se dá em dois passos. Em primeiro lugar, Pedro vai até a casa de outros cristãos que estavam reunidos. Depois de acalmá-los e satisfazer sua curiosidade, Pedro parte para um lugar seguro, mas não antes de pedir para que transmitissem as notícias aos demais líderes cristãos. Importante isso. Importante saber que o papel da igreja é orar. Irmãos, e a igreja ora pouco. Nós oramos pouco. Pouquíssimo. O papel da igreja é orar. E Deus vai agir de acordo com a santa, perfeita, soberana vontade dele. Por que ele permitiu que Tiago fosse executado e Pedro não? Porque Tiago não tinha mais nada para fazer aqui e Pedro ainda tinha. E depois que Pedro realizou a sua última obra, Deus chamou a Pedro para si. É isso. Então Deus cuida do seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, porque pela fé você recebeu a Cristo, Deus está cuidando de você. Ele vai continuar cuidando de você, mas Ele vai cuidar de você não do jeito que você decidir, mas do jeito que Ele quer, que é da melhor forma. Jesus Cristo, depois de ressurreto, pouco antes de ascender aos céus, Ele disse para os seus discípulos, depois de dar ordem para eles: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos discípulos de Jesus, e Ele está conosco todos os dias, e vai continuar a sustentar cada um de nós, de acordo com a sua santa e perfeita vontade. Que Deus te abençoe. Amém.